Fala pessoal, então chegou o momento que eu decidi gravar um vídeo, né, contando como foi essa experiência de ter vivido a final da Libertadores. E o único motivo para eu gravar esse vídeo é eu ter essa recordação, né, daqui a alguns anos, eu poder ver esse vídeo, chegar e lembrar de todos os detalhes que aconteceram, que eu consigo me recordar agora, dos momentos antes, né, do jogo, da partida, também depois da partida. Então, esse vídeo tem esse objetivo, né, eu ter esse material para eu poder lembrar daqui a alguns anos, né, de todos esses detalhes. Eu comprei a passagem para a final da Libertadores no dia 7 de junho. O sorteio das oitavas de final tinha acontecido alguns dias antes, no dia 3. Então já sabia que seria um caminho difícil para o Botafogo, né? Pegaria o Palmeiras nas oitavas, provavelmente pegaria o São Paulo nas quartas. Era muito provável pegar o Flamengo na semi, e aí a final já sabia que era em Buenos Aires no dia 30. Então já sabia que seria muito difícil, só que até engraçado que até uns colegas flamenguistas animaram de ir também. Eu falei, cara, eu vou, mesmo se não for Botafogo, vai ser legal, né? Então essa era a ideia. O sentimento que eu tinha antes dessa viagem era de realização, sabe? Porque eu nunca sonhei, né, numa final em Buenos Aires do Botafogo jogando. Primeiro que essa coisa de final única em estádio é recente, então nunca tinha, né? Era 2 jogos, né? Então passou a ser recente. Depois que o Botafogo conseguir chegar numa final de Libertadores, era algo que eu acho que nem o torcedor mais otimista alguns anos atrás sonhava. Eu, pelo menos, sendo bem sincero, não sonhava não. Né, não passava nem pela minha cabeça. Eu sonhava em ganhar um brasileiro, uma Copa do Brasil, mas chegar numa final de Libertadores, então o sentimento que eu fui para esse jogo era já de gratidão. Consegui comprar barata a passagem, né? Foi R$2.000 com mala despachada, consegui parcelar, então foi bom ter comprado antes por isso também. Teve muita gente que comprou aí 8 mil, 10 mil, 6 mil. Então não foi o meu caso, eu consegui já arriscar, né? E comprei com bastante antecipação. Então aí chegou o dia do voo, foi muito legal já o dia do voo, porque no aeroporto eu consegui encontrar com o Luiz Roberto, narrador da Globo. Ele tinha narrado Botafogo e Palmeiras um dia antes, então ele foi muito simpático, estava até conversando com as pessoas sobre o jogo e tal lá. Consegui encontrar com o Paulo César Caju, também estava no aeroporto lá. Ele recebeu homenagem no Olympique de Marseille, na França. E também encontrei com o Adnet, que ele inclusive foi até no mesmo voo que eu. Estava na fila de embarque já no avião, né, para entrar no avião. Eu olhei pro lado, tá o Adnet assim do meu lado. Aí eu pedi para tirar uma foto. Eu vi ele comentando que ia fazer o pré-jogo, só que eu não sabia que ele fosse cantar, né? Achei que ia fazer algum evento e tal, mas foi bem legal já o voo, muito animado, né? Torcida lotada de botafoguenses no voo, cantando o tempo todo, né? Antes do voo e depois também. Galera conversando muito e tal, foi bem legal o voo. E a gente chegou em Buenos Aires à noite e quase de madrugada já, chegamos no Airbnb. O Guilherme estava com fome, a gente resolveu sair para comer alguma coisa. Então já era por volta de 1h da manhã, a gente foi na Plaza Serrano, que era meio que um centrinho de Palermo, onde a vida noturna fica até mais tarde. E ali já deu para ver que tinha muito botafoguense mesmo, assim. Isso já na madrugada já, né? E parecia que já tinha tido mais gente mais cedo, só que o pessoal ainda tava ali e tal. E muito botafoguense. No primeiro dia, já pela manhã, foi o único dia que eu saí sem a camisa do Botafogo. Por quê? Eu fiquei um pouco receoso por conta do jogo do Boca com o Fluminense no Rio, que teve muito problema, né, com polícia. E eu não sabia como é que os argentinos iam receber, né, os brasileiros.
Teve também o caso do Peñarol, né, no Rio de Janeiro, que também a imprensa uruguaia noticiou de uma forma e geralmente a Argentina acompanha, a imprensa acompanha o Uruguai, então eu fiquei com um pouco de receio. E só que quando eu saí, cara, era gente com camisa do Botafogo em todas as ruas praticamente que a gente passava, assim, sabe? Muita gente de camisa do Botafogo. Eu falei, pô, por que eu não coloquei minha camisa, né? E a recepção do argentino, seja atendente de restaurante, seja Uber, seja gente passando na rua, foi 200%. Tratou a gente, pelo menos me tratou muito bem o tempo todo. Quando via a camisa, queria conversar, queria puxar assunto, né? Perguntar quem ganhar. Foi muito legal, sabe? Uma educação e uma receptividade sem igual, assim, né? Aí já passando, né? Na quinta-feira, a gente estava marcado um encontro da torcida do Botafogo lá em Puerto Madeiro. Já tinha acontecido alguns nos dias anteriores, inclusive no jogo contra o Palmeiras. Quem estava já em Buenos Aires assistiu lá. Então virou um ponto de encontro da torcida. A gente foi para lá, chegamos no início da noite. Lá estava escurecendo muito tarde, estava escurecendo 7 e pouca da noite. A gente deve ter chegado umas 7 horas. E quando a gente chegou lá, em Puerto Madeiro, para quem nunca foi e não conhece, é um local onde tem restaurantes, calçada ampla, o rio, né, um rio canalizado, e do outro lado a mesma coisa, do rio. A calçada grande e aí restaurantes, hotéis e tal. Um local assim, bem legal. E assim que a gente já chegou lá, tinha música de funk, cara, tocando, sabe? Aquele música, um funk alto tocando nos bares do lado e uma invasão de botafoguense. Dificuldade até de andar também na calçada, assim, de tanta gente que tinha. E ali tinha um bar, chamava, acho que era Kraken Beer. Era um bar que o pessoal da torcida tava juntando, não tinha bandeira lá da Argentina com o símbolo do Botafogo no meio. Ali até ainda tinha um espaço maior, tinha tipo um deckzinho assim, com mesa, mas também uma área grande ali e tal. A gente chegou, ficou ali e tal, só que muita gente, a torcida cantando e tal, animada, né, o pessoal dando entrevista para os canais de televisão, alguns blogueiros ali e tal. A gente né, começou a tomar um chopp ali mesmo, naquele bar, só que o chopp não era bom. Chopp aí uns R$40, muito caro. A gente foi na Temple, que era uma cervejaria até que tem bastante unidade na Argentina, já tem um chopp melhor, a gente tomou alguns ali. Ficamos ali talvez um pouquinho mais de 1 hora, porque muito tumulto, né? Muita gente, não tinha estrutura local para ter tanta gente. A bebida cara e a comida não dava para comer porque os restaurantes com limitação de entrada e tudo lotado. A gente até foi pro outro lado da ponte, lá tem a ponte de La Mujer, né? E aí atravessa o rio na ponte e também lá tudo caro e tal. A gente achou melhor ir terminar a noite na Praça Serrano, que a gente tinha ido antes, nos dias antes, para trás. E aí, quando a gente chegou na Praça Serrano, foi a primeira vez que a gente teve a dimensão que, opa, peraí, não vai ser 90% a 10% de Botafogo e atleticano. O torcedor do Atlético tá aí também. Porque lá tinha sido o ponto de encontro deles no jogo contra o River. Então eles, nesse dia que a torcida do Botafogo estava em Puerto Madeira, eles combinaram de ir para a Praça Serrano. E a gente chegou, a galera do Atlético, tinha bastante gente na praça e cantando alto, até a música provocando Botafogo é bairro, Botafogo é bairro. Tinha uma outra também que eu não estou me lembrando agora. E a gente meio que sentou num bar um pouquinho mais distante, onde estava a galera mesmo do Atlético, mas o clima tranquilo, sabe? Passava botafoguense perto do atleticano perto do botafoguense. O pessoal também não ficava muito de papinha, mas também não ficava zoando, respeitando. Um clima de respeito, realmente. O legal disso aí é que eu não vi nenhuma confusão. Eu vi uma confusão entre argentinos. A gente estava sentado num bar de esquina e na nossa frente um carro parou,
desceu o motorista e começou a brigar com o cara da bicicleta. Os caras discutiram lá, né? E começaram a trocar soco, cara. Um momento engraçado. Foi a única confusão que eu vi, assim, de briga, foi essa briga entre os argentinos lá. No dia antes do jogo, a gente queria um dia mais tranquilo, né? Porque o jogo já seria no sábado. A gente falou, vamos fazer uma programação tranquila hoje para que a gente fique bem amanhã. Então a gente foi no Eco Park, que é um lugar que eu não conhecia, apesar de ter ido muitas vezes na Argentina. E também fomos no Rosedal, que é lá pertinho. Depois fomos nos barzinhos que tem, nos restaurantes que tem, que é debaixo de um trilho do trem, perto do Rosedal. Eu não sei exatamente o nome, mas eu consegui comer uma provoleta lá e tal, tomamos um chopp, e aí fomos pro mercado. No mercado a gente pensou, né, vamos fazer uma coisa em casa, a gente compra algumas coisas aqui, eu também queria ver vinho, já preço, pesquisar e tal, e aí fomos no Jumbo, que é um mercado que fica lá perto também, que eu sempre gosto de ir também. Compramos, e até vou falar para mim ter esse registro e recomendação também. A gente resolveu fazer carne em casa, na panela de frigideira, mas a gente comprou carne para churrasco. Então a gente comprou carnes da La Hacienda. A gente comprou um medalhão de bife de chouriço e o orro de bife serra, que seja. E essa comprou 2 tipos de carne, né? E aí nós fizemos lá na panela, na frigideira, e ficou assim, desmanchava na boca, sabe? Eu fiquei pensando, cara, se essa carne fosse feita na parrilla, ia ser melhor. Foi uma das melhores carnes que eu já comi na minha vida, mesmo sendo feita na frigideira, sabe? Muito gostosa, a gente tinha uma batatinha lá, a gente comeu com batatinha e tal. Ficamos lá tomando um vinho, ouvindo música argentina, aquela cúmbia, aquela música animada e tal, que eu sempre gosto de ouvir, que personagens, fiquei lá de boa. Aí sei que eu fui dormir 1h da manhã. 1h da manhã, ficamos lá, né, de leve, mas tomando um vinho, 1h da manhã dormi. Aí já no sábado, no dia do jogo, eu acordei por volta aí das 10 horas. Lá pelas 11 horas eu fui na Western Union trocar dinheiro. Porque no domingo não abre e eu precisava trocar um pouco de dinheiro para ter o resto da viagem. E o legal, que chegando lá, eu encontrei com o Thiago, cara. O Thiago foi um amigo que foi praticamente em todos os jogos comigo da Libertadores, que eu fui dos jogos da primeira fase até a final. Ele foi do segundo jogo até a semifinal de carro comigo lá. E a gente conversou um pouco lá e falou, a gente não vai ver o jogo junto, porque a gente ia de carro, mas ele ficava na leste superior e eu ficava na leste inferior. Falou, a gente não vai se encontrar lá e tal, bom jogo, tal. Depois do jogo, de repente, a gente combina de encontrar e tal, comemorar. E foi isso, foi até a gente nem combinou, foi até legal. Aí, voltando do Western Union, passei acho que era pizzaria que vendia empanada lá. Comprei umas empanadas e aí assei. E o meu almoço nesse dia foi empanada, que eu queria comer uma coisa leve e tal, para não correr o risco de passar mal. Quando foi meio-dia, mais ou menos, eu tenho esses horários aí porque eu consultei no celular a foto e tal, vídeo que eu fiz, né? A localização do Google. E aí, quando foi meio-dia, comecei a assistir reportagem no canal argentino, chama Todo Notícias. Essa repórter lá em Puerto Madeira, entrevistando os botafoguenses, também outros repórteres espalhados pela cidade, e os brasileiros com dificuldade enorme de falar espanhol, a comunicação um pouquinho difícil, foi até engraçado. A repórter perguntando muito a questão do preço, né, os brasileiros falando que estavam tudo caro, não sei o quê. Aí eles até fizeram a reportagem comparando o preço da Argentina, de Buenos Aires, com o preço do Rio de Janeiro de alguns produtos. E mostrando que realmente a Argentina estava muito mais caro que o Rio de Janeiro, os preços, né? Então eu fiquei vendo essas reportagens lá. Um pouco depois eu queria ver a transmissão da Botafogo TV. Quando começou essa transmissão,
Aí eu comecei a ficar nervoso, porque o pessoal tava muito ansioso da transmissão. Eu falei, cara, tem que chegar logo o jogo, tô nervoso, não sei o quê. Aí eu até tomei um remedinho, tomei um alprazolam para ficar mais tranquilo. Tive que tomar um remédio para dar uma acalmada, porque aquela ansiedade de querer que começasse logo o jogo, né? E aí a gente tava com a ideia de não sair muito cedo pro jogo, porque a gente sabia que lá não era coberto e a gente sabia que não vendia bebida alcoólica. Então, assim, não tinha por que chegar muito cedo, né, e ficar no sol, né, ficar lá sabendo que as coisas iam ser caras também e tal, ficar lá. Então a gente saiu, entramos no Uber 2h12. O jogo, lembrando, era 5 horas da tarde. Então às 2h12 a gente entrou no Uber. Eu já tinha calculado o ponto, porque lá é a Avenida Del Libertador e ia fechar um trecho. Então eu já tinha pedido o Uber para um trecho onde estava aberto, para a gente poder caminhar menos para o estádio. E aí, às 2h25, foi o momento que eu vi um princípiozinho assim, não de briga, mas de provocação. A gente estava nessa Avenida Del Libertador, avenida larga, com muita pista, devia ter umas 6, 8 faixas. E aí à esquerda tinha um carro de atleticano, bandeira do Atlético, os atleticanos, e à direita um ônibus de rua, só que cheio de botafoguenses cantando, batendo no vidro. E a gente percebeu que o pessoal do carro começou a provocar os botafoguenses. Aí começou a rolar meio que um xingamento ali e tal. E a gente tava no meio, o carro no meio, Uber. Só que os caras não viram que a gente tava, que era botafoguense. A gente também achou melhor deixar pra lá. E seguimos o carro até 2h40. A gente já tava vendo muito botafoguense à direita na calçada, indo sentido para frente, assim, sentido estádio, e o trânsito começou a ficar muito parado, né? E a gente resolveu descer, falar, tá bom, tal, a gente resolveu fazer o trecho caminhando, tal, a torcida gritando, bem legal, tal. Aí às 2h44 eu tirei uma foto com o Gabrielzão. Engraçado que eu encontrei com ele no jogo contra o Peñarol, no estacionamento depois do jogo. Tirei uma foto com ele, foi legal que eu encontrei com ele lá. E aí, às 4h53, a gente andou nessa rua Avenida do Libertador, quebrou à direita, e aí teria uma rua reta até a entrada do estádio. Uma rua assim, perpendicular a essa do Libertador, que ali tinha a primeira barreira policial. E ali às 2h55, a gente parado ali, porque o que acontecia? A barreira policial, a polícia liberava a galera, fechava para não dar o tumulto lá na porta do estádio. Então estava fechada essa barreira, e eu comecei a ouvir Bolsonaro, falei, gente, não é possível que o Bolsonaro tá aqui. Aí quando eu olhei pro lado à direita, assim, no cantinho na calçada da rua, assim, tava o Carlos Bolsonaro. Aí ali o pessoal também, né, naturalmente outras pessoas viram, aí começaram a chamar ele de vai ser preso, de golpista, né? Começou meio que a hostilizar ele lá. Até tem um vídeo que eu gravei, tá no meu Instagram, desse momento. Outras pessoas começaram a querer cantar músicas do Botafogo, né? Falar, agora não é momento de política, né? É jogo do Botafogo, né? Com razão também. Esse foi o momento que eu fiquei mais nervoso naquele dia. Porque ver o Carlos Bolsonaro, minha perna tremia de raiva, sabe? Não é uma coisa que eu me fale com orgulho, não. Porque eu acho que a gente não pode ter esse tipo de sentimento com as pessoas. Mas foi difícil, sabe? Ver pela primeira vez, né? Depois de tudo que aconteceu aí, esses tempos aí de governo Bolsonaro, ter visto esse cara aí. Mas enfim, passou. Aí já às 3h01, 5 minutos depois já liberou, a gente começou a caminhar sentido ao estádio, a torcida cantando pra caramba, a galera animada. O pessoal nas casas também, o bairro até legal lá, do estádio do River Plate, né, que chama Nunes o bairro. Até legal assim nas casas com bandeirinha do... Eu olho assim porque foi esse movimento mesmo que eu fiz.
com as bandeirinhas do River e pessoal da casa, morador com a bandeira do Botafogo balançando, sabe? Tinha uma galera também que tinha reservado casa lá perto e tal, e foi a rua bonita, sabe? Assim, uma pista direita, uma pista esquerda e um meio, um calçadão assim grande, com até umas partes de água que não tinha água no dia, né? Tipo uma piscina, né, e tal, arborizado, lugar bonito. E a torcida gritando, cantando alto, uma energia muito boa, assim, sabe? Aquele momento assim que você, pô, cara, que já valeu, sabe? Porque eu queria ter falado no início do vídeo, eu esqueci. Tá nessa final, em Buenos Aires, quem me conhece sabe, né? Que eu fui na Argentina, fui em Buenos Aires pela primeira vez em 2014, e depois eu fui várias vezes, eu sou apaixonado por a cidade, sabe? A arquitetura, as ruas arborizadas, a comida, as pessoas, os locais, né? As praças, os museus, os parques, sabe? A cidade é muito acolhedora, muita comida boa, muita receptividade, muito, assim, sou apaixonado pela cidade, sabe? E o Botafogo tá jogando a final de Libertadores lá, então assim, foi assim, meio que um filme, um final de filme assim, perfeito, assim, sabe? Aquele sentimento assim, cara, tudo que a gente passou em 2023, sabe? Aquele final de ano trágico, inacreditável, sabe? Todo momento vinha essa lembrança, assim, sabe? Então aí, às 15h04, não, 5 minutos de caminhada depois, a segunda barreira policial, que pediu a identidade, teve que mostrar para o policial, mostrava, passava. E um pouquinho depois, a terceira barreira policial, onde já escaneava o ingresso, isso na rua, né? Barreira policial na rua, eu falei, cara, escaneou o ingresso aqui na rua, mas como é que pode? Será que aqui já estamos dentro do estádio? Não. Aí a gente andou mais um pouquinho, aí às 3h17, então a gente chegou lá na primeira barreira, vamos botar aí, deu mais ou menos aí uns 20 minutos de caminhada, a gente chegou na porta do estádio, aí ali tiramos algumas fotos ali do estádio, mas foi coisa bem rápida mesmo. Aí ali a nossa era Centenário Barra, nosso setor. Tinha uma entradinha Centenário Barra, Centenário Alta e um outro setor. Aí quando a gente chegou na porta da Centenário Barra, a gente viu que tinha uma escada bem íngreme. E ali a gente teve que passar o ingresso novamente. Então, né, foram praticamente aí 4 barreiras, né? Muito bem organizado, tá? Sem tumulto nenhum, muito bem organizado, sem confusão, sem aglomeração, tudo tranquilo. Quando eu olhei para a escada, era uma escada até íngreme, eu achei esquisito, comecei a subir, que tinha muita gente sentada na escada. Falei, gente, por que essas pessoas estão sentadas na escada? E aí atrás de mim vinha uma pessoa de cadeira de roda, 2 pessoas levantando a pessoa na cadeira de rodas, subindo a escada sendo carregada. E aí as pessoas naturalmente tiveram que levantar, e quando eu terminei de subir a escada, eu fiquei assustado pela quantidade de gente. Eu tirei uma foto às 15h27. Então, 10 minutos depois que eu cheguei na porta lá, eu tirei uma foto. Mas antes eu acho que eu já estava assustado pela quantidade de gente, porque a minha ideia era chegar no estádio, na parte de cima, descer um pouquinho as escadas, achar uma barra de ferro e ficar atrás da barra de ferro com a proteção ali, ter uma vista boa. Esse meu plano, ele rapidinho já vi que não dava para acontecer, porque estava lotado. E aquela parte que descia para a parte lá perto do alambrado atrás do gol, não tinha como chegar mais lá. Não tinha como descer mais. Então nós fomos para a direita, né, andamos um pouquinho para a direita, aí já passamos no bar, e aí e o sol muito forte, um calor insuportável. Antes do jogo, fez um calor muito forte, o sol muito forte.
Quando começou o jogo, ficou nublado, aí já ficou um pouco melhor. E aí muita gente tentando se proteger, porque imagina que aqui a gente estava na parte baixa. Aqui tem o bar e aqui a arquibancada de cima, né? Arquibancada de cima aqui. Tinha um trechinho por baixo da arquibancada, né, de cima, que estava coberta e só. O resto, tudo no sol. E aí o Guilherme ficou, já achou um lugar ali, a gente não conseguiu descer nenhum degrau para baixo, mesmo indo para a direita, lotado, o pessoal não conseguiu. Muita gente tentando descer onde a gente estava, assim, só que para baixo tinha uma barra de ferro já. Então ali não tinha como mexer. Então eu fui para a fila do bar, porque o bar tinha um bar, cara, para aquele setor, para um local lotado. E tinha uma fila, porque eu imagino que o bar tá aqui, aqui é o estádio aqui, o bar tá aqui. E a fila se formou ao lado, aqui, né, debaixo da parte mais coberta. Então a fila meio que ficou na sombra ali. Falei, eu vou entrar aqui porque a gente estava com sede, eu vou comprar aqui umas bebidas para quando der, né, no meio do jogo já fica mais fácil de comprar e tal. E eu fiquei nessa fila por 1 hora, praticamente. E aí depois a gente foi chegando perto do caixa, a gente foi vendo que em vez das pessoas irem na fila, elas estavam furando reta assim no caixa, né? Então muita gente furando fila, devia ter uns 4, 5 caixas só. Essa questão também de cartão, de dinheiro, de peso. Acho que lá, se eu não me engano, estava aceitando Pix, cara. Acho que, se eu não me engano, estava aceitando Pix, mas é uma confusão danada. E aí a gente conseguiu comprar a ficha. E aí, quando eu comprei a ficha, imaginei que comprei 2 águas e 2 cocas. 6.000 pesos cada água. Isso dá mais ou menos 30 e poucos reais. Mesmo preço da coca, 600 ml. Então comprei 2 cocas, 2 águas. Aí, cara, quando ele me entregou a ficha, achei que eles fossem me entregar a ficha igual a gente compra cerveja lá no Newton Santos, que vem, você pega 5 cervejas, vem as fichinhas separadas, você corta, entrega, depois pega outra, enfim, era isso. Só que me entregaram um cupom, tipo cupom fiscal de compra, onde eu tinha que pegar tudo de uma vez só. E aí, depois que eu saí da fila, que na verdade não tinha muita... A fila do caixa misturava com a fila para retirar, devia ter umas 2, 3 pessoas para atender todo mundo, e os caras estavam atendendo assim, a pessoa pedia uma água, aí a pessoa, esse aqui foi o copo lá, né? Aí o cara ia lá, pegava um copo, ia lá, pegava uma água e enchia. Aí a pessoa pedia 3 águas, ela pegava um copo, pegava uma água, enchia um, ia lá, pegava, ele estava fazendo tudo muito devagar. Parecia que era até de propósito mesmo, sabe? Aí o pessoal começou a reclamar, né? O pessoal começou a... Porque, né, tava chegando a hora do jogo e a gente começou a ajudar o cara. A gente começou a pegar a água, abrir para ele, botar, jogar a garrafa para lá e entregar para as pessoas e tal. A gente começou a ajudar. Eu comecei a ajudar um monte de gente. O cara pegava e tal... Aí chegou um momento que ele não tava me atendendo. Eu falei, não, agora é minha vez, cara. Pô, tô te ajudando aqui. Aí eu tive que pegar 2 águas, 2 cocas assim, e levar até o Guilherme. Cheguei lá, entreguei 2 copos para ele. Foi bom também que a gente conseguiu, pelo menos, tá bem hidratado, né? E conseguir... E depois a gente não comprou mais nada. Aí... Isso às 4h31, ou seja, meia hora antes de começar o jogo, começou a rolar uma invasão, cara. A torcida do Botafogo começou a invadir o setor de cima. Imagina que a pessoa, 2 pessoas levantavam a pessoa, uma pessoa do setor de cima puxava pelo braço e elas conseguiam ir por outro setor. Isso foi muita gente fez isso, cara. Mais de 100 pessoas. Tinha um cara atrás da gente que ele pegou pelo menos 50, cara. O cara até muito forte, sem camisa lá, pegava a pessoa. E gente, mulher, criança, gente mais velha, mais magra, mais gorda. Foi gente subindo, muita gente. Segurança, lógico, começou a ver aquilo e começou a ir lá tentar impedir.
Só que os caras, cara, o segurança do lado, o pessoal subindo do lado, o segurança não fazia nada. Às vezes ele pegava, não deixava subir, empurrava para baixo, a galera começava a reclamar, porque a pessoa poderia cair ali e machucar, né? E rolou essa invasão, foi muito doido, cara. E aí começou até a dar uma aliviada ali embaixo, cara, porque tava muito cheio. Acho que eles venderam muito mais ingresso ali que cabia gente, com certeza. Isso aí sem dúvida. E aí a gente... O lugar que eu consegui para ver o jogo, quase assim na reta da bandeira, do local do escanteio, perto do banco de reservas ali. Esse foi o local que eu assisti o jogo. Então, no local que eu estava em pé, tinha pelo menos 3 pessoas na minha frente. Então, a minha vista, no início do primeiro tempo, pelo menos, eu tinha que fazer assim com o pescoço para acompanhar a jogada, cara. Foi tipo... Eu não cheguei a frequentar, né? Mas parecia que era tipo geral mesmo, lá no Maracanã antigo. Né? Que o pessoal conta como era, assim. Então, esse primeiro tempo foi dessa maneira. E aí, na parte do show, já quase começando o jogo, né? Eu vi que a torcida tava cantando as músicas, só que eu pelo menos não consegui ouvir nada do som, né? Do Adnet cantando, até do Djonga lá do outro lado cantando, né? Não dá, só a torcida cantando mesmo. E aí começa o jogo. Como eu falei, cara, eu já tava muito feliz de estar ali, já tava até preparado psicologicamente para perder e tal, sabendo que já estava muito grato mesmo, realizado de estar ali naquela final. Só que eu falei, cara, não é possível. Pode até perder, mas dessa forma, cara, com 40 segundos, um jogador expulso. Pô, eu falei, cara, não é possível que vai ser assim, cara. Vai ser desse jeito, cara. Pô, não dá nem esperança, não dá nem uma emoção, né? Eu falei, cara, aí veio aquele baque, aquele momento ali, início do jogo, realmente, a torcida do Galo cantou muito alto, né? Foi o momento que a gente mais ouviu a torcida do Atlético cantar, galera empolgada. E o Arthur Jorge, o pessoal ficou comentando, vai mexer no time, vai não sei o quê, vai tirar não sei quem. O pessoal, acho que a maioria ali pensando que ele fosse mexer no time, ou até torcendo, né? Isso que era o esperado dele fazer, né? E ele consegue manter o time. Eu falei, pelo menos ele manteve os melhores jogadores, a gente de repente consegue uma prorrogação, né, chegar nos pênaltis, né? Vamos ver o que vai dar aí. E aí, o que aconteceu depois disso? O Atlético não sabia o que fazer com a bola. Ele ficava com a bola, rodava a bola de um lado para o outro e não tinha. O jogo começou a passar aquela tensão de ter um jogador a menos e começou a crescer uma esperança. E a torcida do Botafogo naturalmente voltou a gritar, porque vou falar para vocês, eu já fui muito jogo do Botafogo, mas o que a torcida do Botafogo fez na Argentina vai ser difícil superar. Porque a torcida, antes do jogo, um ambiente, um clima positivo, uma animação, uma energia diferente, sabe? E a torcida até cantou as músicas muito antigas, sabe? Que eu não ouvia há muito tempo também, até de torcida organizada. Então tava um clima muito legal, assim, sabe? E aí esse clima, de uma certa forma, foi voltando aos poucos, né? E o Atlético, a gente foi vendo que não sabia o que fazer com a bola, e o jogo foi passando, a gente foi pensando, de repente consegue levar lá para os pênaltis. E aí uma imagem que não vai sair da minha cabeça, que estava na minha frente, foi aquela imagem antes do gol, né? Do Almada parar com a bola no pé e o marcador ficar ali aqueles segundos esperando, né? Um esperando o outro ali. Aquela cena do Almada com a bola no pé, né? E o marcador dele ali também parado, foi assim, cara, marcante, cara. Eu achei aquilo ali um momento, sinceramente, o pessoal fala, lembra a cena do Garrincha. Eu não pensei nesse momento,
mas foi muito mágico, porque o futebol moderno, aquilo ali a gente não vê acontecer, o jogador ficar aqueles segundos ali com a bola no pé, sem sofrer uma pressão, sabe? Aquele momento ali eu falei, cara, que foda, que lance legal, cara. E a jogada foi tramando e aconteceu o gol na nossa frente, assim, sabe? Aquele momento ali do gol, eu já chorei logo, já fiquei emocionado. Falei, cara, não tô acreditando, cara, que o Botafogo com um a menos conseguiu fazer 1-0. E aí eu tava em cima e eu falei, cara, sei lá, não sei o que me deu na cabeça. Eu corri sentido pra trás, sentido bar, a parte coberta. Acho que eu quis também pegar um ar, né? Fiquei nervoso. Aí, cara, eu fui andando reto assim, e quando eu olhei, tinha um carrinho de bebê na minha frente, cara. Uma moça do lado, deve ser a mãe da. E eu olhei assim, um bebê recém-nascido. E um cara chegou e bateu no meu peito, assim, meio que não deixando eu chegar pra frente. Ele pensando que eu fosse encostar no carrinho, né? Tentando proteger o carrinho. E eu falei, cara, que loucura, cara. A mãe e o pai aqui no jogo, um bebê recém-nascido aqui. E a mãe nem vendo o jogo, tá? E o pai devia estar pra lá. E, cara, aí eu só lembro disso, assim. Aí depois eu voltei, emocionado ainda, pra onde eu tava lá. E o jogo seguiu. E aí, depois eu lance do pênalti, né, cara? E na hora do lance, já deu pra ver que foi pênalti de onde a gente tava, sabe? A gente já conseguia, a torcida já gritou, já tinha certeza que tinha sido pênalti. E aí depois foi o VAR, né? Foi no VAR, o VAR deu pênalti. E na hora do Alex Telles bater o pênalti, o Guilherme na minha frente tava querendo filmar. o Telles bateu o pênalti, né? E o cara, tinha um cara lá que não deixou ninguém filmar, cara. Falei, não, dá azar, não filma não, vai filmar não sei o que, vai filmar que dá azar. E dito e feito, o Guilherme não filmou o gol de pênalti e o Alex Telles fez o gol e foi correndo também pra perto da gente. Também deu pra ver na hora que ele se emocionou ali, um momento inacreditável. O Botafogo fazer 2-0 com um a menos. Impressionante mesmo. E aí o intervalo do jogo, a gente não saiu do lugar, não estava com vontade de ir no banheiro, a gente já tinha bebido água, né? Estava bem hidratado, e aí a gente conseguiu dar uns passos para frente, e eu consegui, o Guilherme já estava na minha frente, só que eu consegui ter uma visão do campo todo sem ter que mexer com o pescoço lá no segundo tempo. E aí começa o segundo tempo e eu vejo o gol do Vargas na minha frente, sem vista nenhuma. Eu falei, cara, puta merda, não vai ser fácil. Na hora eu falei, cara, Botafogo não é fácil, não vai ser fácil. Se a gente achou que ia ser fácil aqui, 2-0, não vai ser fácil. E aí, cara, mesmo depois do gol da Atlético, a torcida apoiou demais, sabe? O tempo todo, gritando, apoiando. Lógico que depois do gol ali sempre dá, né, um baque, mas a torcida apoiou muito. O jogo, de uma certa forma, não teve uma pressão muito grande. O Atlético melhorou no jogo, né? Fez as mudanças e tal. Ali onde eu tava atrás do gol, deu pra ver, assim, que o Botafogo tava com a linha de 5, só que em determinado momento o Atlético estava com muito atacante e a zaga não estava conseguindo preencher todos os espaços, assim, né? Entre um jogador, entre um lateral e um zagueiro do Botafogo, tinha espaço e tal. É lógico que vai ter, né? Mas assim, o Atlético colocou muito atacante, então tinha muito jogador para marcar ali. E naturalmente o Luiz Henrique e o Savarino e o Almada estavam muito cansados, então chegou um momento que eles não conseguiram dar conta, né? E aí o momento que eu tive a certeza, teve aquela cabeçada do Davidson, né, que ele cabeceou para fora, a bola cruzou o gol, e teve aquele lance do lançamento do Mariano que o Vargas perde
de cara a cara. Ali eu falei, ali Botafogo vai ser campeão. Agora já não tem jeito, não. Aí logo em seguida teve aquela trombada do Adrielson com Danilo Barbosa, que a bola sobrou pro Vargas de novo, ele teve outra chance de empatar o jogo, mas ali eu já falei, cara, não tem jeito. E aí às 7-1, no momento que o Júnior Santos fez o gol, o terceiro gol, e aí a gente já, do estádio, todo mundo, eu, já extravasamos, já tiramos aquele grito da garganta de campeão, todo mundo é muito emocionado, sabe? Assim, mais emocionado do que vibrante, assim, gritando muito. Pessoal mais, assim, abraçando quem tava perto, parente, sabe? Mandando áudio, Foi um momento, assim, muito mágico, sabe? De gritar campeão ali, de comemorar o gol. Foi muito mágico mesmo. Então aí acabou o jogo, o pessoal comemorou, foi muito bom. A gente vê também os jogadores comemorando, Arthur Jorge, dançando lá música, os jogadores bem próximos assim, né, de uma certa forma da gente, vimos lá levantar a taça e tal, tirei muitas fotos também com a bandeira, levei essa bandeira aqui para lá, e o pessoal também pedia a bandeira para tirar foto. Então assim, aquele cara da pipa perto da gente lá, levou a pipa pro Marlon Freitas soltar. Então, assim, momentos assim, inesquecíveis, sabe? De ver o torcedor do Botafogo feliz, sabe? Aquele jogo com o Peñarol, final do jogo, foi acho que o momento assim na minha vida que eu vi o torcedor do Botafogo mais feliz, sabe? De ver vibrando mesmo, sabe? Aquela felicidade, porque a gente sabe que o torcedor do Botafogo é um torcedor muito machucado, né? Pelo tempo, né? Por ficar muito tempo sem conquistar grandes títulos, né? E a gente sabe que o torcedor, muitos vão mesmo pra vaiar, pra alguns, né? Pra xingar, reclamar, né? A gente sabe que todo time tem esse tipo de torcedor. E o Botafogo também tem. Mas nesse jogo com o Peñarol, um ambiente assim, até antes do jogo também, né, as festas que o Botafogo fez, mosaico, de todos os jogos da Libertadores, sabe? Ver a torcida, olhar pro lado assim, ver o seu irmão de camisa emocionado, mandando mensagem pra família, comemorando com parentes, sabe? Foi uma coisa muito especial, sabe? E aquele momento ali a gente queria ficar ali para sempre, né? Só que isso aí já era 8h15, o jogo acabou 7 horas, né? Então a gente ficou mais de 1 hora no pós-jogo ali. E aí começou também, a torcida do Atlético foi embora muito rápido. Sei lá, 2 minutos de jogo, depois do jogo, já, lógico também, né? Perdeu o jogo, vou ficar fazendo o que lá? E a do Botafogo ficou muita gente lá e muita gente foi embora antes também. Nesse momento também encontrei com o primo do Thiago, que a gente foi no jogo com o Peñarol junto. Encontrei com ele lá, ele tava muito aéreo, cara. Eu lembro que a gente não conseguiu trocar muitas palavras, né? Abracei ele e tal, campeão. E ele meio que perdido, e eu também. E aí 8h15 a gente saiu do estádio. A gente foi expulso porque veio aquele pessoal, seguranças, né? Foram fazendo a varredura. E aí a gente teve que sair. Fizemos a caminhada de volta nessa mesma rua. E a gente chegou perto da primeira barreira policial que a gente, né, Avenida do Libertador. Ali tava dando as agarradas que eles estavam liberando aos poucos, né? E aí a 8h40 a gente passou pela última barreira que tinha de gente assim. E aí a gente foi nessa Avenida do Libertador, sentido à esquerda, né? Sentido centro, sentido sul. E a gente foi vendo os bares, restaurantes, tudo lotado. E a gente meio que sem rumo, não sabendo para onde ia, porque o pessoal falava que ia
pro Parque de Regatas, que era onde estavam os ônibus do Botafogo, de excursão. Então a comemoração a princípio seria lá. Só que depois o pessoal foi acompanhando as notícias, falaram que lá estava sem estrutura nenhuma, que não tinha banheiro, não tinha barraca de comida que eles prometeram, não tinha estrutura. E a gente meio que na dúvida se ia para lá a pé, e se não tivesse nada ia para outro lugar. E a gente foi andando e tentando também ver alguma coisa para comer, porque eu tinha comido só as empanadas 1h da tarde e não tinha comido mais nada. E a gente achou um mercado. Esse mercado estava fechado e tinha fila para entrar e liberava aí algumas pessoas por vez. E aí a gente ficou nessa fila e conseguimos entrar no mercado. Eu comprei nesse mercado um sanduíche natural, uma bandejinha de salame, comprei água e comprei um vinho, que eu já estava pensando em levar lá, porque o preço do vinho tava igual o preço do chopp. Então eu falei, eu gosto de beber vinho, tô na Argentina, tá mais barato, já levo um vinho. E aí conseguimos comprar, ficamos um tempinho lá e tal, e aí a gente conseguiu, andando nesse sentido aí centro, a gente encontrou dois caras, um cara me chamou, vamos dividir Uber lá para Puerto Madeiro. A gente tá, eu e meu amigo aqui, meu irmão, acho que era irmão. Eu até não peguei o contato desses dois caras, eles são de Saquarema. E aí a gente resolveu dividir o Uber para Puerto Madeiro. Aí decidiu andar mais um pouquinho à frente, porque tinha muita gente ali ainda e muita gente pedindo aplicativo. Falei, vamos sair desse tumulto aqui. A gente vai mais para frente, já sentido o centro, né? Puerto Madeiro, que é perto do centro lá, e a gente sai do tumulto. Aí a gente andou e tal, a gente já viu uns táxis parados lá e tal. Aí eu consegui pedir o Uber. O Uber aceitou a corrida. Quando o Uber aceitou, tinha uns 8% de bateria, ou até menos. E aí foi nesse momento que, durante o Uber chegando, que meu celular acabou a bateria. Então a partir desse momento eu já fiquei sem celular. O Guilherme também estava com mais bateria, o celular dele, ele conseguiu pedir lá e tal. Aí acabou que não deu certo o Uber, a gente tinha um táxi do outro lado da rua. A gente foi lá negociar com o táxi e eu acho que ele cobrou, se eu não me engano, 30 mil pesos. Eu acho que foi isso, que dá mais ou menos R$150 para 4. Assim, era uma corrida acho que de uns 20 minutos. E aí a gente foi com o táxi, com os 4 lá. O táxi do nada pediu para parar no quiosco. Quiosco é comércio lá. Queria comprar cigarro. E aí a gente aproveitou para descer e comprar cerveja. Então a gente comprou cerveja para ir bebendo no táxi. E aí o taxista, muito simpático e tal, pediu, tava ouvindo música, a gente conseguiu colocar música lá do que personagens que eu gosto e tal. E ele começamos a cantar alto, ele botou alto a música, ele começou a mexer com o volante. Loucura, foi muito legal, sabe? Esse momento assim de comemoração da música que eu gosto, Argentina, e o taxista também feliz e tal, indo para comemoração, foi um momento muito feliz também. Aí chegamos em Puerto Madeiro, não tem horário porque já não tinha celular, não tem mais noção de nada. Começou uma chuva leve para lavar a alma, o vinho estava fechado e eu não consegui. Aí o Guilherme ia comprar uma cerveja, ele pegou um chopp lá, ele pegou meu vinho, ele conseguiu abrir para mim, garrafa. Aí quando eu olhei pro lado, cara, tava o Pedro Certeza e a galera dele assim do meu lado. Falei, cara, que momento. Pô, Pedro Certeza é um cara que eu virei fã mesmo, de 2023, né? Até então não conhecia ele, comecei a acompanhar ali aquelas comemorações loucas dele lá nas vitórias do Botafogo. Depois vi os momentos também difíceis lá que ele passou, né?
de ter que aguentar uma zoação absurda. E foi muito bacana, cara. Consegui tirar uma foto com ele, muito gente boa e tal. E aí aquele momento ali, né, de muita alegria. A galera ia também se encontrando lá, né? E eu sempre vou no jogo do Botafogo, às vezes sozinho, às vezes com a Daisy. Eu sempre achei muito legal, assim, quando vai, assim, uma turma de amigos, sabe? E é muito legal ver, assim, galera no pré-jogo, tomando cerveja antes. Inclusive, essa Libertadores eu consegui fazer isso, assim, né, no jogo do São Paulo, foi muito legal, cara. Galera amigo lá do Pedro, né, também outro cara que também, amigo que a gente foi junto também de carro. Então, ver a galera comemorando lá, aí o primeiro vinho acabou e eu já tinha pesquisado que tinha quioscos do outro lado da ponte, que era tipo, não era quiosco não, aquele mercadinho chinês onde tudo é mais barato. E lá é um bairro caro porque ela é um bairro muito turístico com os hotéis chiques. Hotéis tudo chiques, né? E aí acabou o vinho, aí tava chovendo, e aí eu tinha que atravessar a ponte e a direita e o mercado tava lá. Aí nesse momento, foi um momento assim de, sei a palavra, se é catarse, se é... Não sei qual que seria a palavra para isso não. Mas o momento que eu parei na ponte da Ponte de la Mujer, né? Que é a ponte lá de Puerto Madeiro. Olhei ela, senti da direita tava o bar, né? Que era o Kraken, onde tinha maior aglomeração de botafoguense. Olhei para a direita, vi aquela torcida comemorando, feliz. Olhei para a ponte, à esquerda, assim, um pouquinho. Vi um casal dançando tango, dançando ali para ganhar um trocadinho, moeda ali, né? Vi o local que eu tirei uma foto pela primeira vez quando eu fui na Argentina, em 2014, com o Bruno. A gente parou a bicicleta que a gente alugou e tiramos umas fotos ali, e passou aquele filme na cabeça, né? De agradecimento, né? De tudo que a gente viveu nesse ano de 2023, 2024, né, nesse momento de muita gratidão mesmo, de agradecer a tudo quanto é a Deus, de todas as religiões, tudo que eu lembrei de entidade boa, de coisa boa, eu agradeci naquele momento, sabe? Foi um momento muito especial para mim, sabe? Assim, de certa forma ali eu lavei a alma e falei, agora são novos capítulos, novas histórias, né? E foi, assim, muito legal mesmo, esse momento. E aí, depois disso, fui lá comprar o supermercado, achei o mercado, o vinho tava num bom preço, um pouquinho mais caro que o outro mercado lá em Palermo, mas estava no bom preço e consegui comprei mais 2 vinhos. E aí onde via também a galera já voltando, indo embora, né, para os hotéis, gritava fogo, camisa do Botafogo. E aí cheguei lá e eu consegui encontrar com o Arthur Mota, que é um outro cara também, um blogueiro também, que ele começou a fazer vídeos muito inteligentes, vídeos e tal. Tirei uma foto com ele também, ele até pegou uma minha garrafa de vinho, botou na boca. E a galera juntou também para tirar foto além dele lá, foi bem legal. E aí abrimos os vinhos, ali tomando vinho. E aí chegou um momento depois que foi um momento também muito legal, que a galera juntou numa rodinha lá. Até acho que o Pedro, certeza, estava puxando as músicas e tal, começando a cantar as músicas do Botafogo, música antiga, e a gente começou a cantar os jogadores, né, os ídolos, e depois começou a cantar os pernas de pau que tinham passado pelo Botafogo, tipo, agradecendo esses caras, tipo, momento assim, muito épico, sabe, assim, cantando o hino também do clube, junto, pulando, abraçando,
batendo no outro, cara. Momento assim, é mágico mesmo, sabe? Aí nesse momento a gente já tava, eu e o Guilherme também já tava sem celular, sem bateria, a gente já tava ficando bêbado já, naturalmente. Aí bateu o juízo na cabeça e falou, cara, a gente tá sem celular e bêbado, vamos pegar um táxi aqui e voltar para casa. A minha ideia inicial era ficar até amanhecer, só que não rolou não. A gente chegou no apartamento 2h30, aí eu cheguei, já consegui carregar um pouquinho o telefone, já liguei pra Daisy, acordei a Daisy, até o Guilherme até filmou lá, tava dormindo, enfim. E aí o meu último registro nesse dia, né, na verdade já no outro dia, né, no dia 1º, foi às 3h27 que eu coloquei a bandeira do Botafogo pendurada na varanda assim, do apartamento. Esse é o último registro que eu tenho. Então acredito que eu devo ter ficado lá e bobear, tomado mais vinho, não me lembro bem. Mas foi assim, muito especial nesse momento. Espero que eu vendo esse vídeo daqui a 20, 30, 40, 50 anos, Botafogo tenha conquistado outras Libertadores, outros campeonatos brasileiros, só que essa final em Buenos Aires, esse título, esse jeito que foi, depois do ano 2023, eu conseguindo ir, né, em 3 jogos na primeira fase, oitavas, quartas, semi, 7 jogos da Libertadores. Eu só não consegui nos jogos da pré porque a minha cabeça ainda tava, o mental ainda tava abalado ainda. Mas consegui vencer também esse medo, né? Esse sentimento que ficou do ano de 2023, que não foi fácil, tá? Não foi fácil mesmo. Saúde mental foi pro buraco. Consegui reerguer e comemorar esse título. E depois, dias depois, ainda teve o Campeonato Brasileiro no Newton Santos, que fui também, pois fomos lá no Manequim, que aí já é uma outra história. Então, espero que o Felipe, daqui a alguns anos, veja esse vídeo e consiga lembrar disso tudo com emoção, com coração feliz, alegre e grato por ter conseguido viver esses momentos felizes com o Botafogo, com a Libertadores do Botafogo. Valeu!